Hoje nós vamos, nesse nosso complemento aqui na Academia Virtual, falar especialmente sobre os fundamentos da educação brasileira. Para você entender o que vai nas ramificações, nós precisamos conhecer as raízes. E aqui vem a minha proposta de falar alguns pontos relacionados a um fundamento marxista dentro da educação, e que essa cosmovisão tem influenciado a educação brasileira ao longo dos anos. Meu objetivo aqui não é esgotar o assunto é muito vasto, mas eu quero destacar aqui uns pontos principais para que você venha entender. Primeiro, quando se fala na questão marxista, os marxistas eles acreditam, por exemplo, que a história tem um caminho e ela é uma história determinista. Eles falam sobre a marcha da história e aquilo que está previsto pela história vai acontecer e não tem como mudar isso, Porém, nós acreditamos que a história não tem apenas um caminho, E a história, ela não é determinista, não é engessada. E também, segundo ponto, nosso destino não está fixado. Por quê? Porque todo ato humano é uma escolha, Nós não estamos engessados pelo destino, nós temos as escolhas a serem feitas, e essas escolhas determinam o nosso destino. O segundo ponto importante criado por Antonio Gramsci, Gramsci foi um filósofo italiano, membro do Partido Comunista Italiano, e na prisão ele escreveu alguns cadernos onde ele traça uma linha completamente diferente de todo o marxismo, desde Marx até Lenin, Stalin. Stalin e Lenin, por exemplo, eles acreditavam que para implantar o socialismo no mundo inteiro teria que haver a luta armada. Porém, Gramsci ele pensa diferente. Ele pensa o seguinte: olha, os homens não vão aceitar pelas armas o socialismo. Então, a melhor coisa que podemos fazer é traçar a hegemonia. O que é hegemonia? É a ideia do pensamento único. Você está dentro de uma caixinha, mas você não percebe como tal. É uma espécie de matrix. Veja só o que ele diz. A hegemonia é obtida, segundo Gramsci, por meio de uma luta de direções contrastantes, primeiro no campo da ética e depois no da política. Ou seja, é necessário primeiro conquistar as mentes e depois o poder. Então ele defende uma ideia que essa hegemonia ela tem que ir paulatinamente, ou seja, lentamente. Primeiro conquistando as mentes, conquistando a questão da ética, infiltrando, colocando pensamentos ligados ao socialismo, e por último, depois que as pessoas estivessem completamente dominadas por esse pensamento hegemônico, então era a hora, depois de conquistar as mentes, conquistar o poder. Então as pessoas elas não iam ter resistência, a sociedade não ia ter resistência ao socialismo, porque ela começaria a abraçar as ideias mesmo sem saber que ela estava fazendo isso. Então é algo assim bastante que me lembra Maquiavel, Na verdade é uma ideia maquiavélica essa de Antonio Gramsci. Ainda falando sobre a hegemonia, ele diz o seguinte: para tanto a classe dominante não hesita em sacrificar uma parte dos seus interesses materiais imediatos, superando o horizonte corporativo, de modo a propiciar exatamente uma construção de uma hegemonia
ético-partidária. Então ele defende a ideia, e aí eu vou voltar lá em Maquiavel, o Príncipe, né? Onde ele cunhou a célebre frase pragmática que diz: os fins justificam os meios. Então, para o socialismo, o comunismo chegar ao poder, é interessante que ele vá fazendo alianças, diversos tipos de alianças, né? E ele vai construindo uma hegemonia ético-política, ou seja, uma dominação das mentes. Não importa, né, como disse Mao Tse Tung, não importa a cor do rato, importa que, aliás, do gato, não importa a cor do gato, importa que ele casse ratos. E é exatamente essa ideia de Gramsci. Terceiro ponto aqui que eu quero destacar é a questão da infiltração. Ele diz o seguinte: a conquista do poder cultural é prévia à do poder político. E isto se consegue mediante a ação concertada dos intelectuais chamados orgânicos infiltrados em todos os meios de comunicação e expressão universitários, né? Então ele diz aqui, olha, antes da tomada do poder político previamente, nós precisamos arrebatar, conquistar a mente dessas pessoas. Essas pessoas vão estar infiltradas dentro das universidades, como professores, como intelectuais, vão estar infiltrados nas redes de televisão, você conhece muito bem, né? Eles vão estar infiltrados nos jornais por toda parte, né? Nos órgãos de controle, certo? Então, o que acontece? Você tem alguém infiltrado ali dentro, então as situações ficam um pouco mais fáceis de ser resolvida favoravelmente ao socialismo. Segunda coisa que, aliás, quarta coisa que nós pensamos quando nós falamos sobre o socialismo é a ideia do radicalismo, né? Vejam só, o discurso analítico deve ser julgado pelo radicalismo. Então, isso é um dos princípios da ideologia socialista, né, da ideologia revolucionária. O discurso analítico deve ser julgado pelo radicalismo. Então, se de repente eu acho muito linda aqui essa catedral de Notre Dame, né, essa catedral que tem toda uma história, construção e etc, etc, etc. Ao invés de eu analisar esses pontos, eu vou dizer que isso aqui é um monumento à dominação branca, né? O radicalismo dos opressores, a dominação dos opressores. Você já deve ter visto, você deve ouvir bastante esses argumentos, esses sofismas que eles picham, né? Às vezes uma obra de arte é pichada, alguma coisa é pichada do patrimônio público, porque eles veem não de uma forma importante no que diz respeito ao embelezamento, qual é a lição, qual é o simbolismo que representa uma arte como essa aqui de Notre Dame, né? Mas esse discurso analítico ele deve ser julgado pelo radicalismo, né? Eu coloquei até uma charge aqui para fazer com que você entenda um pouco melhor. Diz assim, veja só, esse aqui, né, esse rapaz aqui de blusa amarela disse: vamos sair do abismo? Aí o outro revolucionário disse: não, vamos cavar mais fundo, né? E então é exatamente isso que representa o radical. Quanto pior, melhor. Veja só, um outro ponto relacionado à esquerda revolucionária, como eles se intitulam, né? Nós temos aqui um outro exemplo prático através aqui de uma charge. Veja só, a esquerda diz:
Coronavírus, a direita diz cloroquina. Então, eles buscam sempre a contradição no recurso. Se você é um homem, ele vai buscar, por exemplo, um problema, né, lá dentro do feminismo para jogar contra você. Se você é branco, certo? Ele vai falar de supremacia branca, ele vai falar de uma classe que sempre, uma classe opressora, que é a pessoa de pele branca, né? E então eles sempre estão buscando essas contradições dentro da sociedade, né? É aquilo que Karl Marx chamou de movimento dos contrários, né? E esse tipo de ideia, esse tipo de missão de estar sempre buscando a contradição, né, em tudo que há dentro da sociedade, cria exatamente um grupo completamente ranzinza e, podemos dizer assim, meio peçonhento, né, aquele tipo de pessoa que sempre é do contra. Se existe um movimento, se existe alguma coisa, algum ganho dentro da educação, eles sempre vão encontrar o contraditório. Depois, um outro ponto interessante aqui sobre o socialismo, esse socialismo cultural, é a propagação do coitadismo, né? O coitadismo ou vitimismo, é aquela coisa de sempre colocar que a pessoa é um pobre coitado, né? E esse tipo de filosofia, esse tipo de ideia, né, tem alcançado muitos resultados dentro da sociedade. Vamos ver aqui então 3 características desse vitimismo. Primeiro, a culpa é sempre dos outros, né? É aquela coisa de você tirar a responsabilidade, a tua autorresponsabilidade pelo teu autogerenciamento, e você coloca a culpa no vizinho. Você diz assim, olha, a culpa, né, faz que nem Adão, né? Adão diz assim, olha, a culpa é a mulher que tu me deste. Então, o vitimismo é sempre assim, ele nunca assume a responsabilidade. A mente dele é uma mente completamente imatura, ele nunca cresce, ele sempre está arranjando condições para favorecer, para alimentar o seu vitimismo, certo? Ponto 2, vive sempre se queixando, né? Terceiro, sempre tem uma justificativa, né? E a justificativa é aquela criada por Karl Marx, chamada dialética, o movimento dos contrários. O problema é você que é branco, o problema é o outro que é vítima de você que é branco, o problema é da pessoa, por exemplo, ter nascido no lar pobre, e esse lar pobre fez com que ela se transformasse no marginal. Então são as coisas assim do gênero, né? Muito bem, então por hoje é isso que nós tínhamos aqui para abordar com você, e eu espero que você tenha se apropriado desse conteúdo, você tenha feito as suas anotações, e eu vou convidar você para fazer, né, para curtir e comentar esse vídeo. E se você não é inscrito neste canal, aperte o sininho aí do lado direito, ok? Tchau e até a próxima aula.